Neste momento, convidamos o pastor Eliseu de Lima para fazer uso da palavra. Excelentíssima prefeita senhora Aline, Aides, dirijo-me também a Júlia, Gabriel, aos vereadores, autoridades eclesiásticas, todos familiares, homens e mulheres do campo e da cidade, crianças, jovens e os jovens há mais tempo, para não dizer os nossos amados velhinhos. Os jovens experientes, boa tarde a todos. Esta é uma tarde muito oportuna para a gente exercitar a esperança, sonhar, almejar. Eu tenho, talvez não as minhas palavras, mas palavras do poeta hebreu, que disse: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra se tornou gente e habitou entre nós, e a palavra recebe o nome de Jesus, Emanuel, Deus conosco. Tem se falado muito sobre referências ou sobre um modelo de comportamento a ser seguido, a ser imitado. No meio corporativo se usa muito a palavra role model, ou seja, alguém que eu olho e me espelho para fazer igual, ou desejo ser igual. E ninguém melhor que o próprio Jesus, palavra essa, que se fez carne e habitou entre nós, e que disse: eu sou a luz do mundo. Em Jesus podemos dizer que há luz o suficiente para iluminar a carreira de um líder, de um político, de um gestor. E olhando para a vida de Jesus, principalmente lendo os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, eu encontrei 4 palavras, 4 palavras que vale a pena a gente como líder, e eu compartilho, uso para encorajar a excelentíssima prefeita, doutora Aline, porque a sociedade, ou o que eu prefiro chamar carinhosamente, o povo ofereceu uma cadeira para você. O povo ofereceu uma cadeira. Cadeira começa com a letra C. Eu acho muito legal isso, porque talvez faz a gente lembrar por mais tempo. Cadeira começa com a letra C. E olhando para a vida de Jesus, para o modelo de liderança, de gestão que o próprio Jesus nos ensina, eu encontro 4 palavras, e essas palavras também começam com a letra C, C de cadeira. E a primeira palavra é consciência. Jesus ensina que o líder deve ter consciência. Consciência do chamado, consciência da vocação, consciência da responsabilidade, consciência com a família, consciência com o trabalhador, consciência com os pequenos, crianças, jovens e adolescentes, com os velhinhos. Consciência. E para não demorar, uma outra palavra: caráter.
caráter é a coerência entre o que se sabe, a consciência e o que se faz. O Goleman escreveu sobre inteligência emocional e ele fala sobre isso, sobre a importância do caráter. O líder precisa desenvolver o caráter porque é o alicerce no qual ele constrói a sua liderança e as pessoas olham para o caráter de um líder. Outra palavra, compaixão. Compaixão, eu diria também que semelhante à empatia é a capacidade de olhar para o outro com empatia e colocar-se no lugar do outro, sentir a dor do outro, a olhar com os olhos do outro, a pensar também de uma forma talvez com a mente emprestada do outro, pensar, imaginar como o outro pensa, o que o outro deseja. Compaixão. Compaixão é o que move o líder a continuar fazendo, mesmo quando se perde a vontade de fazer, porque há um compromisso. Há um compromisso. E uma última palavra, tenho trabalhado bastante essa palavra, é a criatividade. Tem se falado muito sobre economia criativa, gestão criativa, uma comunicação criativa. E tudo isso nós vemos em Jesus. Nós vemos em Jesus essa responsabilidade com a sua consciência, quando ele mesmo sabia: eu vim para que tenham vida. Jesus sabe o porquê ele veio, o porquê ele foi chamado para estar onde ele esteve. Quando eu falo do caráter, porque Jesus sabia disso. Quando eu disse que é a coerência entre o que se sabe e o que se faz. Quando um dos autores bíblicos escreve sobre Jesus, falava tudo que ele ensinava e fazia, ou praticava, o que chamamos de caráter. E quando se fala de compaixão, falamos da capacidade de Jesus em olhar o outro, em enxergar o outro, em enxergar as pessoas, da forma que enxerga o homem do campo, enxerga o cidadão, ou estou referindo, não que não seja o cidadão, falo o homem da cidade, seja o agricultor ou o empresário, a capacidade de olhar e simplesmente enxergar o outro com compaixão. E quando eu falo de criatividade, da capacidade de sair de problemas complicados, e você vai precisar de sair de muitos problemas complicados. Por que eu sei disso? Porque vai trabalhar com gente. E Jesus é mestre em criatividade. Quando tentaram colocar Jesus à prova, trazendo uma mulher que havia sido pego em pecado de adultério, e o que dizia a tradição, tanto cultural quanto religiosa, é que se alguém é pego em adultério, deveria ser apedrejada. E aí a turma que queria pôr Jesus à prova vai dizer o seguinte: se ele mandar apedrejar, onde está o amor? E se ele não apedrejar, onde é que está o que disse que veio para cumprir a lei? Ou seja, como diz os mais velhos, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Quero ver o que vai acontecer com Jesus. E você muitas vezes vai estar em situação semelhante. Mas nós podemos aprender com Jesus. E a Bíblia diz: se alguém de vós tem de sede de criatividade ou necessidade de inteligência, sabedoria, peça a Deus que dá. E a solução é que Jesus escreveu no chão. Eu não sei o que Jesus escreveu, mas quando os acusadores olharam o que Jesus escreveu, eles viraram as costas e voltaram. Eu não sei o que Jesus escreveu, eu sei que ele foi criativo e alguma coisa ele fez. Assim como foi com Jesus, consciência,
caráter, a compaixão e a criatividade seja sobre a sua vida e de toda a sua equipe. Poderia trazer muitos outros Cs, como coletividade, que você mesmo já falou. Ninguém lidera sozinho, ninguém governa sozinho. Que Deus abençoe, que essas palavras sejam encorajadoras para a sua jornada, para toda a sua equipe. E por isso eu trouxe uma cadeira. A cadeira que você vai ocupar precisa estar com essas pernas bem equilibradas. Essas são as palavras que talvez ajudam no equilíbrio de uma boa liderança. E que assim Deus te abençoe com essas palavras. Em nome de Jesus e a todos os demais.